Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer sempre ao amado Mestre Jesus, ao nosso querido Pai Celestial, por todas as proteções recebidas, pelas oportunidades concedidas, para que possamos estar aqui hoje reunidos, conversando um pouquinho sobre o tema que eu acredito vocês vão achar bastante interessante. Agradeço especialmente a direção dessa casa pela oportunidade, pelo incentivo, mais uma vez, de estarmos aqui. E contamos sempre com a ajuda dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, espíritos protetores. Que todos eles estejam conosco, nos iluminando, nos protegendo, nos orientando, para que a nossa fala seja coerente e que desperte em cada um de nós a necessidade de proteção da vida terrestre. O nosso tema hoje, eu trouxe um pouquinho diferente da nossa agenda, é baseada no livro Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. Então, é a partir do estudo desse livro aqui, que é o livro de Carlos Orlando Villarraga, que ele publicou ano passado, março de 2024, e que traz uma abordagem bem significativa para nós, para o mundo inteiro como um todo, mas também para nós espíritas. Então eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que é essa Agenda 2030 e qual é o nosso papel como espíritas no caminhar e alcançar essa Agenda 2030 de uma forma salutar. Bom, um breve histórico para contextualizar, O nosso planeta, ele vive um processo de degradação. E isso vem ocorrendo há muito tempo, Infelizmente, a espécie humana, ela aprendeu a usar, mas ainda não está aprendendo a conservar ou usar de uma forma sustentável. Então, desde 1987, a Comissão da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, ela vem se reunindo para criar diretrizes que vise proteger o planeta, o nosso planeta, a nossa casa, o planeta Terra. Então, em 1987, houve essa primeira reunião. Em 1992 aconteceu um evento chamado a Cúpula da Terra, também conhecida como Eco 92, onde foi escrita a primeira versão da Carta da Terra. Vários países participaram desta carta, mas ainda precisou ser muito discutida com a população mundial. Em 2000, houve o lançamento da Carta da Terra, depois de muitas discussões, depois de 1992, em 2000 foi que houve o lançamento dessa Carta da Terra. Então, vários segmentos da sociedade participou nessa discussão, emitindo suas opiniões, colocando, retirando tópicos. E nesse congresso em Haia, na Holanda, foi lançada essa Carta da Terra. Em 2005, 5 anos depois, foi lançada a Carta da Terra em Ação, ou seja, todas aquelas diretrizes que foram designadas lá em 2000 com o lançamento da Carta da Terra, ela foi colocada em prática com o lançamento desta fase em ação, em Amsterdã, na Holanda. E a partir daí iniciou-se uma mobilização mundial para que todos os países e segmentos da sociedade aderissem à necessidade de mudança, porque era já visível as mudanças que o planeta estava passando e que, se a gente continuasse no ritmo em que estávamos, em breve não teríamos recursos necessários para a manutenção da vida no planeta. Em 2015, a Organização das Nações Unidas também se reuniu, então houve a reunião com 193 países, Isso aconteceu em setembro em Nova York, onde foram definidos esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, como vocês vão ouvir falar a partir de agora. Então foi criada nessa reunião, com 193 países, 17 objetivos gerais. Em dezembro do mesmo ano, no Acordo de Paris sobre o Clima,
agora com 196 países, foi limitado o aumento da temperatura média global num teto máximo de 2 graus Celsius. Então, era preciso trabalhar para que esse aumento da temperatura não ultrapassasse esses 2 graus Celsius. E para isso, era preciso uma redução drástica na emissão de gases do efeito estufa, né? Eu vou falar um pouquinho também sobre ele. Essas 17 ODS devem ser implementadas em todos os países até 2030. Não só em todos os países, em todos os segmentos da sociedade. Todos somos responsáveis por implantar alguma atitude, alguma ação que leve ao desenvolvimento sustentável do nosso planeta. Quais são os objetivos gerais dessas ODS, né? Então, no geral, acabar com a pobreza e a fome em nosso planeta, assegurar uma educação inclusiva para todos, ou seja, que todos tenham acesso à educação e educação de qualidade, alcançar a igualdade de gênero, ou seja, onde as mulheres são discriminadas somente porque são mulheres, onde ganham menos porque são mulheres, trabalham mais, mas ganham pouco, ou o feminicídio que nós vemos ainda muito por aí, né? As agressões só porque é uma mulher. Então, alcançar essa igualdade do gênero em todo o mundo. Garantir a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento básico. Nós necessitamos da água para a nossa sobrevivência. E a água, ela está sendo totalmente poluída por nós mesmos. Nós precisamos garantir a qualidade da água que vamos ter no planeta daqui para frente. E também saneamento básico, né? Que significa saúde. Redes de esgoto, né, adequados para que todas as famílias tenham acesso e garanta assim uma melhor qualidade de vida. Reduzir a desigualdade entre os países. Nós ainda vemos muito países bem desenvolvidos, primeiro mundo, educação de qualidade, tecnologia de ponta, qualidade de vida dos seus moradores, e ainda temos países onde a situação é realmente degradante. As pessoas passam fome, as pessoas não têm assistência médica, as pessoas não têm água de qualidade, não têm saneamento básico, não têm o mínimo necessário para a sua subsistência. Então, um dos objetivos é reduzir essa desigualdade entre os países e também combater as mudanças climáticas e seus impactos, né? A mudança do clima afeta em muito toda a população do planeta Terra. A Agenda 2030, na realidade, é uma representação de um mundo de regeneração, tal como Allan Kardec descreve. A Agenda 2030 é como se fosse uma programação que os países estão fazendo para que o planeta siga uma rota ou objetivos ou metas para que alcance em 2030 aqueles objetivos que eu ministrei para vocês, falei para vocês anteriormente. Então, se a gente conseguir diminuir a pobreza, diminuir a desigualdade social, diminuir a falta de educação de muitos, melhorar a situação climática, até 2030 a gente está alcançando o objetivo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz, no capítulo 3, sobre os mundos regeneradores, no item 17, perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhes as leis. Nós precisamos compreender que Deus é o nosso mentor, é o nosso Criador. E Ele nos quer vivendo em um planeta harmônico, um planeta igualitário. Ele não quer ver essas diferenças sociais, essas diferenças de qualidade de vida, pessoas passando fome. E o Espiritismo, ele prega justamente isso, né? Lá ele diz que é preciso essa equidade das relações sociais. Todos somos iguais. Por isso o espírita tem um importante papel nessa Agenda 2030. Kardec, em A Gênese, capítulo 18, item 3, reforçando um dos objetivos, ou todos os objetivos dessas ODS, né, dessa Agenda de Desenvolvimento Sustentável, nos diz assim: nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial,
de uma renovação limitada a certa região, ou a um povo ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisa tende a estabelecer-se. Então, isso aqui foi publicado lá no livro A Gênesis, né? De 1868. 1868, Kardec já recebeu a informação dos espíritos de que nós precisamos fazer esta mudança e que essa mudança não é só limitada a um povo, a uma região, a uma raça, é o planeta inteiro. O planeta inteiro precisa trabalhar para essa mudança, esse sentido de progressão moral, tá? Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 13, nós vamos ver Kardec falando também sobre a pobreza e a fome. Ele traz assim: por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão, os fogões se acham sem lume e os leitos sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, deixo aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Isso está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, publicado lá em 1864, onde ele já nos lembra, os Espíritos já nos lembram que nós precisamos realmente prestar atenção nas pessoas que passam fome, nas pessoas que passam por situações de miséria total, às vezes sem um cobertor para o agasalhar do frio, às vezes sem um pedaço de lenha para acender um foguinho e esquentar um café, às vezes até mesmo sem um café. Então ele já está dizendo que a gente precisava prestar atenção nisso e que principalmente a gente precisava tomar as iniciativas, porque os espíritos eles não iam dizer para a gente o que nós devemos fazer, porque senão o mérito seria deles e não nosso. Então agora nós estamos com esse programa, com esse desenvolvimento sustentável, com essa ideia, com esses objetivos, querendo alcançar essas metas até 2030. Mas desde 1868 os espíritos já estavam, aliás, desde que o mundo é mundo, né? Ele já está nos alertando de que precisamos cuidar do nosso planeta. Quem são essas ODS, né? Então eu trouxe aqui, na realidade, essa imagem que eu tenho para vocês, ela apresenta 17 ODS, mas nós já temos mais 3. Uma delas, inclusive, programada pelo presidente Lula, agora recentemente, que é a 18, onde trata da igualdade racial. A 19 aborda a arte e a cultura, também, como um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E a 20 seria a inclusão dos povos originários, a proteção aos povos originários. Então nós vamos ver, erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento básico, energia limpa e acessível, trabalho de gente e crescimento econômico, indústria, renovação e infraestrutura, redução das desigualdades sociais, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, a vida na água, a vida terrestre, a paz, justiça e instituições eficazes, além de parcerias e meios de implementação. Eu vou trazer mais para vocês aqui uma abordagem sobre a vida terrestre, porque coincidentemente ou não, porque não existe coincidência, né? Eu sou botânica e trabalho com plantas. Então eu trouxe esse foco sobre a necessidade de proteção da vida terrestre para a gente entender o papel do espírita e o que podemos fazer para proteger o meio ambiente. Então eu vou falar da ODS 15, que é sobre a proteção da vida terrestre.
E o espiritismo, ele está apto a secundar esse movimento regenerador. Nós sabemos, né, todos nós já estamos conscientes de que o nosso planeta ele está passando por uma mudança. Ele está mudando de vibração. Nós estamos saindo do planeta de prova e expiação e estamos caminhando para um planeta de regeneração. E nesse planeta de regeneração nós precisamos contar, nós esperamos que vamos ter água de qualidade, ar de qualidade, comida de qualidade, comida suficiente para todos e menos desigualdade social. E o espírita, ele tem um papel fundamental nisso, né? Afinal, qual é o nosso lema, né? Fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela implica em que cuidemos uns dos outros igualmente, sem distinção de raça, cor, sexo ou qualquer outra característica. Então, o espiritismo tem realmente um papel fundamental nessa preservação do meio ambiente e nesse desenvolvimento sustentável. E aí, o que é essa ODS? Proteger a vida terrestre. Ele é o título é um pouquinho longo, mas é fácil de entender. Olha, significa proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Alguns termos aparecem aqui, eu imagino que algumas pessoas não devem conhecer, porque são termos mais voltados para biologia, né? Então eu vou explicar um pouquinho rapidamente o que vem a ser, né? Algumas definições, por exemplo, o que é uso sustentável? O uso sustentável é a gente utilizar o meio ambiente, os recursos naturais que ele nos fornece, de modo que não sejam poluídos, degradados, esgotados e possam dessa forma ser utilizados pelas próximas gerações. Então, quando a gente pensa em utilizar recursos de uma floresta, é necessário que a gente utilize esse recurso, mas de forma que não desmatemos totalmente aquela floresta. Não destrua a árvore totalmente para obter um determinado subproduto, né? E, infelizmente, a espécie humana, ela não estavam até então preocupadas com isso. E nós vemos aí muitos desmatamentos, muitas queimadas ilegais que causam esse esgotamento dos ecossistemas terrestres. Então, o uso sustentável é isso, é a gente buscar utilizar esses recursos, mas de forma tal que daqui a 10, 20, 30 anos ainda continuem existindo esses recursos para as próximas gerações. Então, uma delas, por exemplo, a energia solar, o uso de biodigestores, a reciclagem de lixo, né? Isso vai ajudar na proteção do meio ambiente. Outra definição interessante, ecossistemas. O que vem a ser ecossistemas, né? É um conjunto formado por fatores bióticos, essa é a definição biológica, né? Por fatores bióticos e abióticos de um ambiente e as relações estabelecidas entre eles, explicando bem claramente para vocês. Fatores bióticos são seres vivos, né? Então são todos os animais, todos os vegetais, fungos, algas, bactérias, tudo que tem vida e que vive e interage no nosso planeta. Os fatores abióticos são os fatores que não têm vida, né? Então nós estamos falando da água, do ar, do clima, da pressão atmosférica, né, da chuva, de todos esses fenômenos que ocorrem na natureza e que não são seres vivos. E a relação entre eles, né, constitui um ecossistema. Por quê? O ecossistema, ele observa as plantas que existem ali, os micro-organismos que existem no solo, o solo, todos os fatores que atuam no solo, a carga de luz que chega para aqueles animais, para aqueles seres vivos, para aquelas plantas ou micro-organismo, a quantidade de água que chega, se é suficiente ou não para o crescimento daqueles seres vivos, a temperatura, se é adequada ou não. Então, o ecossistema, o ecossistema abrange todos esses fatores. E para a gente preservar esse ecossistema, a gente precisa prestar atenção em todos esses conjuntos, certo? Biodiversidade. O que vem a ser biodiversidade? É a
quantidade, né, de espécies vivas que compreendem plantas, animais ou micro-organismos que povoam tanto os oceanos até as mais altas montanhas. Então, por exemplo, nessa imagem que eu botei aqui, que é uma imagem criada por inteligência artificial, onde eu pedi para eles agruparem aqui nessa mesma imagem, assim, uma representatividade de uma biodiversidade. Então, se vocês observarem bem, nós temos vários tipos de borboletas. Cada borboleta é uma cor diferente, um formato, um tamanho diferente. Isso significa biodiversidade de espécies. Aqui nós também temos esses mamíferos, né? São diferentes espécies de mesma família, digamos assim, né? Do grupo dos mamíferos. Isso é diversidade. O nosso país é um país riquíssimo em biodiversidade. O Brasil apresenta espécies que não são encontradas em nenhum outro canto do mundo, né? Então precisamos preservar esses ecossistemas. Aqui alguns exemplos de ecossistemas terrestres: florestas, né, ainda preservadas, né, sem estar desmatadas, grandes árvores, às vezes árvores milenárias que existem aqui. A caatinga, que é um dos nossos ecossistemas mais próximo de nós aqui, apesar de a gente olhar assim e ver essa imagem seca, árida, agreste, mas é um ecossistema e tem muitas espécies que também só ocorrem nesse ecossistema. Precisa, como um todo, ser preservado. Aqui uma imagem lúdica, né? Também criada por inteligência artificial, onde podemos ver que a natureza, ela por si só, ela convive harmonicamente, né? Tanto os animais aquáticos, as espécies terrestres, as espécies voadoras, né? As plantas, os micro-organismos, eles por si só, eles vivem harmonicamente interagindo. É claro que tem espécies que precisam se alimentar de outras, mas isso está tudo conforme a lei. O único problema desse ecossistema é quando a espécie humana entra. A espécie humana é a única que tem a capacidade de simplesmente perturbar esse equilíbrio desses ecossistemas, tá? E às vezes simplesmente por prazer, por diversão. Muitas vezes nem é para subsistência. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, qual é a importância desses ecossistemas terrestres, né? Nós, homens, animais, as plantas, precisamos de fonte de força, precisamos nos alimentar, precisamos estar saudáveis, estar energeticamente capacitado a falar, a correr, a andar, a trabalhar e tal. E para isso nós precisamos de alimento. Esse alimento é o nosso fluido vital, né, que varia de quantidade de espécie para espécie. A espécie humana tem um certo nível de necessidade, os micro-organismos outro nível de necessidade, mas todos nós dependemos desse fluido vital. E esse fluido vital, ele infelizmente ele se esgota e ele precisa ser renovado. Nós estamos constantemente nos alimentando e o planeta ele precisa produzir esse fluido vital. Essa renovação, ela depende da nossa alimentação e a nossa alimentação depende dos produtos que vêm desses ecossistemas. Né? Como eu falei, nossa alimentação baseia-se nesses animais e plantas. E nossas espécies, elas precisam coexistir, tanto as espécies animais, o homem e os animais, como as espécies vegetais, porque, como eu falei, nós estamos em processo de regeneração, mudança para uma vibração diferente. E essas espécies também precisam evoluir junto conosco, né? Então a gente precisa prestar atenção e cuidar dessas espécies também. No Livro dos Espíritos, na questão 735, Kardec pergunta sobre por que o homem tem essa necessidade, né, de destruir, às vezes, o que a natureza produz, né? E aí, os Espíritos nos lembram que o homem não tem esse direito, apesar de fazer, mas ele não tem o direito de destruir egoisticamente os seres vivos da criação. Todos eles têm a sua função em si mesmo e nós precisamos cuidar, como seres inteligentes que somos, desses seres vivos. Os animais, eles só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. A nossa espécie é a única espécie que caça por prazer, mata simplesmente pelo prazer de matar. Eu trouxe aqui essa imagem onde nós vemos em um carro, né,
3 onças pintadas, né, adultas, mortas por caçadores, às vezes só para tirar a pele, né, para expor em alguma casa, ou vender, fazer um tapete, alguma coisa assim, ou para o prazer mesmo de matar. Aqui uma outra espécie, que são os elefantes africanos, que ele tem essas presas, né, marfim. E um animal desse, ele é morto simplesmente para tirar essas presas. Então mata uma espécie dessa, uma espécie colossal, linda, magnífica, que não é agressiva naturalmente para a espécie humana, não é nosso predador natural, simplesmente para tirar o marfim e transformar em joias ou objetos de arte, né? Então é a nossa espécie que está realmente destruindo sem necessidade. A natureza, ela nos fornece diversos serviços em diferentes segmentos. Nós precisamos do alimento, nós precisamos da energia, nós tiramos da fonte da natureza as medicinas que utilizamos, recursos genéticos e etc. Então ela nos fornece de bom grado. O nosso problema é que a gente está utilizando sem esperar o descanso, o repouso necessário para que ela se recomponha. 2 bilhões de pessoas ainda dependem da madeira como fonte de energia. Então nós ainda temos essa situação, apesar de toda a tecnologia que nós temos, de todos os combustíveis que são utilizados, nós ainda temos pessoas que necessitam da madeira em si para a produção de energia. 4 bilhões de pessoas dependem da medicina natural, ou seja, daquele chazinho da vovó para curar as doenças, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso também, porque são necessárias. Além disso, esses ecossistemas, eles nos permitem a purificação do ar, né? Nós sabemos que nós, espécie humana, os animais, nós produzimos gás carbônico através da respiração. É através da fotossíntese realizada pelas plantas, pelas algas verdes, que transforma esse gás carbônico, que para nós, animais, totalmente tóxico, em oxigênio puro. Então, se a gente não preservar o meio ambiente, a gente vai chegar a uma fase em que a gente vai estar só produzindo gás carbônico sem purificar esse gás carbônico, transformando em oxigênio. Também a disponibilidade de água fresca. O meio ambiente nos dá água fresca, né? Nós temos as nascentes aí que muitas vezes estão sendo devastadas, né? Destruídas simplesmente para a construção de um prédio, um condomínio ou uma indústria. Solo de qualidade. Nós precisamos de solo para a produção dos nossos alimentos. A regulação do clima, né? Esses ecossistemas, ele permite essa regulação do clima. O que acontece quando a gente não tem árvores? A gente sente muito calor, a terra aquece mais rapidamente, né? Além de controle de pragas, plantações de monocultura gera o desenvolvimento de pragas que são específicas para aquela população, aquela plantação, e come tudo, né? E isso é muito fácil de acontecer quando você tem fazendas e fazendas cheias de campos de milho, ou campos de soja, ou campos de feijão, né? Os ecossistemas ajudam a preservar a controlar essas pragas. Quando a gente desmata tudo e faz só plantação, a gente ajuda a proliferação dessas pragas. Além de que a polinização de mais de 75% das culturas que alimentam o homem ocorre através dessas espécies que encontradas no meio ambiente. Nós precisamos dos insetos, nós precisamos principalmente das abelhas para polinizar, para poder produzir frutos, né? Através da polinização. Se a gente não tiver abelha, metade das coisas que a gente come, eu diria 75% das coisas que a gente come naturalmente vai desaparecer, né? Porque sem essas abelhas polinizadoras nós não vamos ter esses frutos. O Brasil, ele tem 6 grandes biomas, que são a Mata Atlântica, e aí eu trouxe só para a gente ver que algumas espécies elas são endêmicas da Mata Atlântica, ela só ocorre lá, como o jequitibá, essa árvore imensa, linda, maravilhosa, o jacututu, que é um tucano, a onça pintada, que as pessoas matam por prazer. O tucano também ele é muito utilizado para o tráfico de animais, né, que é uma outra fonte de renda milionária no Brasil. O cerrado, nós temos o lobo-guará, o buriti, o ipê,
Na Caatinga, o nosso bioma aqui mais próximo, nós temos juremas, né? Nós temos os mandacarus, os xique-xiques, as cascavéis, que são animais encontrados nesse bioma. O Pantanal, com seu tuiuiu, né? Esse pássaro que ele mergulha para pegar o seu alimento, jacarés e outras espécies de árvores. O Pampa também, lá no sul do país, né? Algumas espécies como capins, ou veado campeiro, ou quebracho, que são espécies que ocorrem especificamente nesses biomas. Eles precisam ser preservados. E qual a importância do solo? É importante salientar que o solo é fundamental, né? O homem, para ter saúde, ele somente terá saúde se os alimentos possuírem energia vital. Os alimentos somente possuem energia vital se as plantas forem saudáveis. E as plantas somente serão saudáveis se o solo for saudável, ou seja, é um ciclo, né? Para a gente ter um alimento de qualidade, a gente precisa cuidar do solo. E a gente precisa ter um solo de qualidade para ter um alimento de qualidade. No livro Os Mensageiros, de André Luiz e Chico Xavier, lá no capítulo onde André Luiz vai visitar a sua ex-esposa, né? E encontra ela já casada com outra e tal. O marido está doente e aí ele chama a irmã Narcisa, que vai ajudar ele. E ela vai para onde? Ela vai para a floresta buscar recursos vegetais para ajudar na cura do atual marido da ex-esposa de André Luiz. Né? E ele diz: o solo e as plantas estão cheias de princípios curativos e transformadores. Então precisamos cuidar. Quem nunca tomou aquele chazinho, né, para curar uma gripe ou uma indisposição alimentar, ou simplesmente para ajudar a ter um sono mais tranquilo. Então nós precisamos realmente do solo, porque as plantas precisam deste solo e nós precisamos das plantas. Nosso estado atual, nosso ecossistema, infelizmente o que nós temos é esse cenário, né? Muita derrubada, muitas queimas, muitas árvores sendo derrubadas para a produção de madeira, né? É um comércio ilegal também que dá muito dinheiro. Queimadas ilegais, às vezes os agricultores eles preferem tocar fogo em grandes regiões para depois transformar em pasto. E aí, como eles dizem, já queimou mesmo, agora eu vou transformar em pasto, né? Ilegalmente eles fazem isso, infelizmente. E as monoculturas, né? E aí, campos e mais campos com monocultura. Claro que nós sabemos que precisamos desses alimentos, mas é possível essa cultura equilibrada. E é possível também que a gente não esgote o solo totalmente. Então é necessário que faça a rotação de cultura, é necessário que deixe o solo descansar um período para ele recuperar a sua energia e continuar produzindo nossos alimentos. No livro Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles e Divaldo Franco, Joana de Ângeles diz assim: o ser humano inconsciente de suas responsabilidades com a terra tornou-se seu predador. A consciência ecológica é parte do despertar do espírito imortal. Nós somos espíritos imortais. Nós estamos caminhando para a nossa evolução moral e espiritual. E é preciso que a gente desperte a nossa consciência. E que a gente pare de ser esse espírito predador que só destrói, sem se preocupar com o amanhã. O amanhã, esse amanhã, somos nós mesmos que vamos reencarnar novamente nesse mesmo planeta. E o que é que nós estamos deixando para nós mesmos, né? Que planeta nós estamos deixando? Precisamos despertar essa nossa consciência ecológica. E isso, como diz Joana de Ângeles, faz parte do despertar do espírito imortal. É necessário que a gente acorde. Na questão 120 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Eu botei essa questão aqui para a gente perceber, né? Que na realidade a gente, nós não somos, às vezes não somos maus, somos apenas ignorantes. Então a gente está trazendo esse despertar de consciência, a necessidade do despertar da consciência. A resposta que os espíritos deram foram: pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância. Então muitas vezes nós fazemos essas destruições ou essa falta de uso sustentável porque simplesmente pela nossa ignorância. Então o objetivo dessa fala aqui é despertar um pouquinho a nossa consciência para a necessidade de preservação do meio ambiente.
Na questão 705, Kardec pergunta: por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Será que a Terra não produz o suficiente para a espécie humana? O que é que acontece? Kardec pergunta e os espíritos respondem: é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Infelizmente, nós somos consumistas, nós somos materialistas e nós não nos preocupamos com a preservação. Então, nós consumimos demais, muitas vezes além do necessário. Nós temos ricos muito ricos com mesas muito abastadas e pobres muito pobres onde falta o pão. E isso é o abuso que nós fazemos da natureza. Isso leva a alguns fatores que atrapalham o nosso ecossistema, como reduções e extinções, conversão de habitats, desertificação, introdução de espécies exóticas e poluição. Um pouquinho sobre cada um. O que é reduções e extinções? Nós temos desaparecimento de espécies de aves, mamíferos, répteis e anfíbios. Cerca de 53% dessas espécies estão desaparecendo na natureza. Algumas podem nem virem a ser conhecidas da espécie humana, porque ainda não conseguimos estudar toda a nossa biodiversidade. A nossa flora tem o dobro do índice de desaparecimento. 1 a cada 5 espécies, elas estão deixando de existir na natureza, simplesmente sendo destruídas, derrubadas para construções de parques ou simplesmente grandes plantações. A taxa atual é 100 vezes maior do que a taxa natural dos últimos 10 milhões de anos. Atualmente nós estamos degradando muito rapidamente, 100 vezes mais do que há 10 milhões de anos. Nós estamos enfrentando provavelmente a 6ª extinção em massa do planeta. Nós tivemos extinções que desapareceram os grandes animais marinhos, depois os grandes animais terrestres, os dinossauros, e agora nós podemos estar passando por uma outra 6ª grande extinção em massa. Na conversão dos habitats, nós temos queimadas criminosas, infelizmente, dá lucro para muitos essas queimadas, desmatamentos ilegais, apropriação de terras públicas, invasão de garimpeiros, exploração ilegal de madeira. Na desertificação, nós vemos que 12,85% do semiárido brasileiro enfrentam o processo de desertificação, ou seja, está se tornando totalmente árido, incapaz de suportar, de ter nutrientes suficientes para qualquer plantação. 12 milhões de hectares de terra são perdidas por causa da desertificação. Para esse solo voltar a produzir, vai precisar descansar durante um bom tempo. O uso inapropriado do solo pelas práticas agropecuárias de larga escala, sem o repouso da terra, como eu falei para vocês, plantando, uma cultura atrás da outra, colheu hoje, amanhã já está plantando novamente. Isso esgota a capacidade do solo. O solo precisa descansar. Esses desmatamentos e explorações em larga escala de ecossistemas frágeis, às vezes, que não têm tempo para se regenerar. Então, ecossistemas inteiros são perdidos. Uso inadequado e intensivo de agrotóxico. Isso é muito importante. O Brasil é um dos maiores usuários de agrotóxico, de pesticidas nas agriculturas, Tem produtos que são utilizados no Brasil, autorizados no Brasil, que não é autorizado em lugar nenhum do mundo. Infelizmente, nós estamos na contramão da história. E as grandes secas, que é um problema do nosso país também, grandes secas prolongadas, além de ações de queimadas, de matamento, etc. Algumas imagens aqui, só para vocês terem ideia do que é essas desertificações. E sobre a exploração de animais, nós temos o tráfico de animais e plantas silvestres, infelizmente também dá dinheiro.
Isso é uma das, digamos, a quarta maior fonte de renda ilegal, ficando atrás somente para o tráfico humano, tráfico de drogas e a outra coisa eu esqueci. Também nós temos essas atividades, ela é internacional e multibilionária. Pessoas pagam fortunas para receber um animal daqui, um animal exótico daqui do país, né? Os tucanos, as araras, as ararinhas azuis, os papagaios, eles são capturados em grandes quantidades e são levados ilegalmente para outros países. Infelizmente, muitos morrem nesse trajeto, muitos morrem por falta de cuidado. E eles não estão muito preocupados com isso não, viu? E isso causa um risco ao equilíbrio natural devido à remoção dessas espécies. Às vezes eles pegam populações inteiras de uma determinada espécie e levam de uma vez só em um processo ilegal desse. E isso causa um desequilíbrio natural, que nós chamamos de efeito cascata. Uma determinada espécie desaparece, a outra que se alimentava daquela espécie também vai sofrer, vai acabar desaparecendo. Né? Isso causa um desequilíbrio no meio ambiente. Aqui alguns exemplos, né? O tucano, as tartarugas, né? Os nossos jabutis são muito roubados, utilizados comercialmente. As araras, as ararinhas azuis, os papagaios são espécies que são comumente encontradas pelos órgãos de fiscalização como sendo levados irregularmente para o exterior. E a invasão de espécies exóticas, né? Ou seja, espécies que são trazidas de outros países para o nosso ecossistema, também atrapalha, porque muitas vezes eles não têm predadores naturais e eles vão ali se desenvolver tranquilamente, vão ocupar o ambiente, tanto espécies animais como espécies vegetais. Né? Se ele encontra um ambiente favorável, nenhum predador natural que o consuma e cause esse equilíbrio, ele vai se desenvolver, ele vai propagar e ele vai atrapalhar o ecossistema e pode até causar prejuízo à saúde humana. Eu lembro muito do caramujo, né? Um caramujo que na década de 80 mais ou menos, 90, alguns pesquisadores trouxeram espécies de caramujos que não eram brasileiros, porque eles queriam ser cultivados aqui para serem consumidos como os famosos escargots franceses. Só que não deu certo. Não deu certo, não é agradável ao paladar do brasileiro, o brasileiro não gostou e esses caramujos eles estão por aí. Se vocês observarem nos quintais de muitas pessoas, tem esses caramujos que são imensos, são grandes e eles se propagam rapidamente e não tem predador natural. Né? É uma praga que foi trazida assim por imprevidência de alguns pesquisadores que acharam que podiam produzir uma espécie exótica para alimentação da espécie do brasileiro, né? E o brasileiro não gostou muito não. Competição também com as espécies nativas, né? Não possui predadores e se reproduzem em velocidade considerável. Então essas espécies exóticas realmente atrapalham. A poluição, né? Como eu falei, 4 bilhões de pesticidas são aplicados em todo o mundo. Essa poluição vai poluir a água superficial e os aquíferos, né, que são as nossas fontes de recursos, nós precisamos da água para sobreviver, e também a poluição do solo, que eu já falei para vocês, né, a importância que o solo tem para a produção dos alimentos. Emmanuel e Chico Xavier já disse no livro Compaixão: compadece-te da terra, ela produz o pão que te sustenta, não lhe poluas a grandeza, nem ao deixe maltratada. Então, há tempos o Espiritismo está nos alertando de que nós precisamos cuidar do nosso planeta. Algumas ações práticas sugeridas já partindo para a finalização, né? No livro, esse livro de Carlos Villarraga, ele apresenta algumas sugestões, né? Algumas ações que nós podemos fazer para reduzir esses efeitos desagradáveis. Como eliminar o desperdício de alimentos, né? Muitas vezes nós jogamos alimentos bons fora, né? Então vamos pensar nisso. Mudar para uma dieta baseada em plantas. Nós infelizmente ainda subutilizamos as plantas, nós consumimos mais carne animal e em terceiro ou quarto lugar as plantas. Precisamos mudar isso na nossa dieta. Usar de maneira eficiente todos os recursos fornecidos pela natureza. Nós podemos fazer isso, é possível, já existem práticas aí sendo colocadas em prática
para a proteção do meio ambiente. Apoie os políticos que lutam pela preservação e restauração dos ecossistemas terrestres. Existem bandeiras aí levantadas por partidos políticos onde eles visam a proteção desses ambientes. Então observe quem é seu candidato e qual é a bandeira que ele defende, se ele está preocupado com a preservação do meio ambiente ou não. Isso é importante para o planeta de regeneração. Cultive seus próprios alimentos. Quem tem um quintalzinho em casa pode ter a sua horta, sua alface, seus temperinhos. Isso ajuda muito na sua alimentação e também você tem uma alimentação de qualidade, saudável e mais em conta. Consuma alimentos orgânicos, preferencialmente de produtores locais, pequenos produtores que têm aquela agricultura familiar que às vezes é a sua fonte de renda. E nós muitas vezes deixamos de comprar desses produtores locais para comprar nas grandes redes de supermercados. Vamos valorizar e vamos incentivar esses da agricultura familiar. Procure conhecer o conteúdo nutricional das plantas nativas das suas regiões. Hoje em dia nós temos as PANCs, né, que são as plantas alimentícias não convencionais. São aquelas que não são naturalmente utilizadas na nossa alimentação, mas que têm assim alto teor nutritivo e podem ser utilizadas tranquilamente na nossa alimentação. Apoie ONGs que trabalham em projetos de preservação e restauração dos ecossistemas brasileiros terrestres, principalmente. Então, se a gente conhece uma ONG que está fazendo um determinado trabalho para proteger uma fonte, uma nascente ou uma área de floresta, apoie, não seja contra. Nós somos espíritas e precisamos preservar o nosso planeta. Enquanto isso, nos centros espíritas, e aí eu trago uma parte do livro de André Trigueiro, que é Espiritismo e Ecologia, ele nos dá algumas dicas do que podemos fazer nos centros espíritas. Esse livro é muito interessante também, eu aconselho a todos que têm interesse nessa área, dar uma lida. É um livro muito gostoso de ler, em um turno você lê ele rapidamente. Então ele nos diz o que podemos fazer. Procurar eficiência energética, ou seja, instalar placas solares nos centros, nas casas espíritas, coletores solares, telhados ecológicos, biodigestores, são coisas simples que podem ser feitas em qualquer casa. Coleta de água de chuva, construções sustentáveis, coleta seletiva de lixo, copos plásticos da água fluidificada. Isso é um problema ambiental, né? Um copinho plástico leva 50 anos para ser degradado na natureza. E às vezes ainda as casas espíritas usam muitos copinhos descartáveis para a fluidificação da água, quando pode ser utilizada a própria garrafinha de cada um, né? Você traz a sua garrafinha e coloca lá durante a reunião, e ela também será fluidificada do mesmo jeito e você ainda pode levar para casa e distribuir para todos os familiares. Terá efeito curador do mesmo jeito. Coleta de óleo de cozinha, né? Aquele resíduo que nós jogamos direto na pia, ela causa um problema ambiental muito grave, porque ela polui as águas, né? Aquelas espumas que às vezes a gente vê em águas muito poluídas, elas vêm desses óleos, dessas gorduras, né, que nós jogamos direto no esgoto. E essa coleta, se a gente juntar esse óleo de cozinha, eles podem ser transformados em subprodutos, como sabão, e fornecer fonte de renda para muita gente. Aqui em Feira de Santana ocorre essa coleta de óleo de cozinha. E também compras sustentáveis, né? Comprar objetos sustentáveis, produtos sustentáveis, que a origem seja de produção sustentável. Isso é um cuidado que precisamos ter a partir de agora. E também o transporte sustentável. Isso aqui é engraçado, né? Porque cada um pega seu carro, vai para o centro espírita, às vezes tem pessoas que moram ali próximo de você, mas você não está preocupado em dar carona. Então a carona solidária ajuda muito, porque nós estamos emitindo muitos gases no meio ambiente, né? São os efeitos estufa que eu falei para vocês. Essa emissão de gases, que é necessária e até um certo limite o nosso planeta suporta e mantém a temperatura agradável da Terra, quando extrapola, aí causa os desequilíbrios. Então, o monóxido de carbono, o churrasco do final de semana, os subprodutos da geladeira, né, os gases emitidos, os desodorantes que usam clorofluorcarbono, todos são subprodutos que podem destruir ou alterar esses efeitos do clima no nosso país, ou seja, esquentar demais ou esfriar demais, dependendo da região.
e algumas questões para discussão e reflexão de acordo com os princípios da doutrina espírita, né? Para a gente pensar, né? Se a gente quiser entrar nessa seara de preservação do meio ambiente. Como a minha dieta afeta a qualidade dos ecossistemas terrestres? Eu estou preocupada com isso? O que eu estou comendo está vindo de produções onde está destruindo esses ambientes? Como serão os ecossistemas terrestres no mundo de regeneração? A gente espera que a Terra mude a sua vibração e se transforme no mundo de regeneração. E o mundo de regeneração é um mundo praticamente feliz. Existe o mal, existe, mas a felicidade vai dominar. E aí a gente precisa de ecossistemas, a gente precisa da biodiversidade, a gente precisa de água de qualidade, de ar de qualidade, né? E o que é que a gente está deixando para esse mundo de regeneração? Qual é a relação entre a pobreza e a degradação dos ecossistemas terrestres, né? Tem alguma coisa a ver? Será que a falta de dinheiro ajuda na preservação ou na degradação desses ecossistemas? O que as pessoas estão fazendo para sobreviver no nosso planeta? Como o entendimento das leis morais pode contribuir na preservação dos ecossistemas terrestres? Lembra das leis morais? Aquelas leis regidas, né, pelo grande Deus e que nos orienta e nos conduz na nossa evolução moral. Como elas podem nos ajudar à preservação dos ecossistemas terrestres? Como posso contribuir para reduzir e eliminar o desmatamento do meu país? Então são questões que a gente pode se perguntar, né, e tentar encontrar respostas ajudando a melhoria do planeta. Como o planeta Terra pode atender às necessidades de uma população de 10 bilhões de pessoas em 2050? Então, a previsão é que em 2050 nós tenhamos 10 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, né? E como é que o planeta vai suprir, né, as necessidades de alimento para essa população? E aí, algumas imagens para a gente pensar um pouquinho, né, do que estamos fazendo com o nosso planeta. Olha só, a espécie humana, né? Não são os animais que fazem isso, somos nós. Lixos e mais lixos, plásticos e mais plásticos, praias totalmente poluídas, né? Lixos na cidade, somos nós, a espécie humana, que fazemos isso. Desmatamento, queimadas ilegais, animais mortos durante essas queimadas, né? Às vezes espécies que não vão ser encontradas mais na natureza. Árvores e árvores sendo abatidas para a produção de madeira, e às vezes a gente está preocupado em fazer a decoração da sua casa e não procura madeira sustentável, que é a madeira de lei, e às vezes essa madeira é ilegal. Precisamos buscar informações sobre o que estamos utilizando em nossas casas, principalmente nas casas espíritas, né? Ambientes totalmente degradados e queimados. Agora também tem coisas boas, né? Nós temos aí já exemplos de construções ecológicas, né? Esse prédio, ele é todo ecológico, com plantas, né? Com muitos arbustos em todos os andares. Nós temos captação de água de chuva que pode ser espalhada em qualquer casa. Você pode colocar um tanque desse e obter essa água de chuva para molhar uma planta, lavar um passeio, lavar um banheiro, ou usar dentro do próprio banheiro. Então, é possível. Composteiras orgânicas que também pode ser feitas, né? Com um pedacinho de terra, uma bombona, a gente consegue fazer uma composteira em um espaço pequeno e reciclar, produzir menos lixo, né? Porque toda a matéria orgânica, ela é reciclada e é transformada em adubo. A energia solar, como eu já falei, né? Essas são algumas coisas que já estão sendo feitas, já estão sendo colocadas em prática e que nós precisamos abraçar para melhorar a vibração do nosso planeta. A produção de sabão, né, a partir de óleo de cozinha, né, aquele óleo que a gente não reutiliza e joga fora, pode ser guardado em vasos plásticos e ser transformado em sabões, fornecendo fonte de renda para muita gente. Utilizar copos, né, que não sejam descartáveis, porque também estamos poluindo o meio ambiente. Usar copos reutilizáveis. E as punks, né, que são os alimentos, as plantas não convencionais. São algumas das coisas que podemos fazer, que já estamos fazendo, muitos já estão fazendo, para melhorar a vibração do nosso planeta rumo ao mundo de regeneração. O planeta agradece e eu agradeço a todos pela paciência da escuta. Muita paz.